Oi, gente, voltei. Voltei literalmente, né? Vamos começar a live de novo. Dá uns probleminhas técnicos, é assim mesmo. Gente, tô muito feliz de estar de volta. Enquanto o Instagram vai chamando o pessoal aí, vai entrando online. Tá assistindo pelo YouTube, na aba comunidade do YouTube, tem uma série de playlists aí de todos os profissionais que eu faço as lives. Então, se você quiser tirar todas as suas dúvidas de tumor de parótida, por favorzinho, assista a playlist, se inscreva no canal, que isso é importante, né? E se você quiser participar dessas lives ao vivo aqui na aba comunidade do YouTube, gente, tem toda a grade de live aí pra vocês. Mês de setembro eu tô com live até novembro marcada, então dá uma olhadinha lá na aba comunidade pra vocês já se ajeitarem, pra vocês conseguirem participar ao vivo, certo? Certo! Live de hoje vou falar sobre os tumores na dona parótida, né? Que é o ponto central aqui das plataformas. É o que vocês mais gostam aí que eu trago por aqui. Convidei a doutora Juliana Anton, né? A doutora Juliana, ela é médica, cirurgiã de cabeça e pescoço. Eu acho que ela já entrou aqui, já está me mandando solicitação. E vamos, em nome do Senhor Jesus, conseguir agora. Acontece, gente. Oi, doutora. Aê, conseguimos! Que bom! Acontece. Pois Eu é, falo, tecnologia é assim é, mesmo. Uma hora dá é, certo. Aí tem que é, sair, ir de novo. É assim mesmo. pois Tranquilo. é. Não, eu falei, não, tem que começar com o pé direito, gente. Tá recomeçando agora. Eu falei, nossa, é uma honra estar aqui presente. Obrigada pelo convite. Doutora, ó, a primeira coisa que eu sempre, quando eu começo, eu sempre falo isso, eu sempre agradeço, porque eu acho de uma gentileza de vocês que a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo, né? É verdade. E quando vocês tiram esse tempinho para estar aqui, de Aham. consultório, hospital, cirurgia, vida particular também, e tira Uhum. esse tempinho para estar aqui, para trazer informação pessoal de uma coisa tão específica que é difícil achar informação, eu sempre fico muito grata, muito lisonjeada por vocês tirarem É, esse tempinho para falar com a minha pessoinha. sim. E vou particularmente agradecer mais, vou estender doutora Juliana nunca conversou comigo, eu nunca tive a oportunidade, né, de conversar com a doutora, né, doutora? Ainda não, mas agora Ainda não. abrimos. Mas agora nós tem, Agora né? sim. E a doutora, ela teve a sensibilidade de ler uma postagem que eu fiz e me perguntar se eu estava bem. Ah, Então, essa imagina. sensibilidade, doutora, são poucas Sim. pessoas que têm. Uhum. Hoje em dia, nesse mundo muito individualista que a gente vive, é difícil a gente pensar no próximo, né? Então, eu gosto muito de enaltecer essas gentilezas, né? Ah, imagina. E mais uma vez, doutora, obrigada. Eu espero que você volte mais vezes aqui na Pois parótida, é, que espero assunto é que também. não falta e É, dúvida também não falta. verdade. Não, essa questão de parótida, eu falo, gente, ela já sabe tudo de parótida, só fala disso, né? Mas a gente vai estudar, tipo, eu fui dar uma estudadinha também, vou participar de um congresso agora no final do mês. Hum. Daí a gente abre os artigos de parótida, de glândula salivar, a gente vê que tem tanta coisa. Falei, gente, a gente não sabe nada, né? A gente acha que sabe É. alguma coisinha, mas sempre tem alguma coisa nova. Os pacientes mesmo também, né? Você como paciente também, você teve muito a acrescentar, né? Que também a gente aprende com vocês, né? Os sintomas, coisas técnicas a gente tem no livro mesmo, né? Mas a É, vivência, o que cada um sente, sim, pensa, que sim. passa, né? Então tem muito. A gente aprende com vocês, né? Então essa é uma troca e é muito legal. Eu que agradeço, sou muito grata por ter essa profissão, poder participar e ter uma convivência assim com pessoas tão especiais, que são Ah, vocês, que doutora. ajudam muito a gente, nossa vida. Obrigada a você, doutora. Esses dias eu estava conversando com o meu médico. Você falou que nos livros tem lá o que tem nos livros, mas nós aqui que passamos, né, pelo tumor na parótida, a gente sente alguns tipos de desconforto que ali na É, literatura às vezes não tá ali distinguido, né? E eu falei é, esses dias eu estava conversando com o meu médico, né? Eu né? falei, doutora, eu não consigo dormir do lado da cirurgia. Aí ele me olhou assim e falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu fiz uma publicação disso
tem uma série de pessoas que também não Que conseguem, né, engraçado. devido lá da cirurgia. Pois é, isso a gente não vê nos Então, livros, né? Não fala exatamente. assim, ah, o paciente não vai conseguir fazer isso. Não tem. Exatamente. Eu acho muito legal vocês, médicos, né, estarem Uhum. interessados no que a gente está também sentindo, né, no que a gente sente, É. no que a gente vivencia. Então, eu fico sempre muito grata e lisonjeada por eu dividir as minhas peculiaridades e o pessoal também, né, nos comentários e vocês estão levando isso para dentro do consultório muito em consideração, então eu fico sempre muito Uhum. feliz quando eu vejo os médicos falando, nossa, Vanessa, isso acontece mesmo, isso existe, Uhum. então eu fico Uhum. muito feliz. É mesmo. Obrigada Doutora, pela tua contribuição também, né? Que ajuda os outros pacientes aí. É como você, estava vendo alguns vídeos teus também, essa questão da solidão, né? Quando a gente passa por alguma coisa, é uma questão muito pessoal mesmo, né? sim, É só você que está sentindo, mas outras pessoas também sentiram. Então é legal esse grupo de apoio, a gente saber que a gente não está sozinho no mundo, que não é, são os únicos que passaram por isso, é, né? Que tem solução, que tem gente que quer é, ajudar, é, né? é possível, né? É É possível possível. viver, conseguir ir em frente. Doutora, o pessoal aqui já bem sabe. Eu sempre começo Uhum. com aqui a parote, mas a galera já está É, acostumada que então. aqui é a parote da glândula salivar, que produz a saliva, enfim. Uhum. Então o Aham. pessoal já está sabendo que é a parote da uma glândula Sim. salivar. Sobre os sintomas, doutora, como que a gente consegue perceber que a gente está com alguma coisa na parótida ou em outra glândula salivar? Como é que consegue distinguir? A glândula salivar, a parótida, na verdade, ela não tem sintoma, assim, não sente nada. Tem muitos pacientes que vão, homem que vai fazer a barba, daí sente algum carocinho, né? Ou alguém que fala, ah, tem alguma coisinha aqui que tá Uhum, diferente. Então, sempre depende dos outros ficarem olhando uhum, e da uhum, gente, né? Mas não, geralmente não é doloroso, nada. E os nódulozinhos que aparecem na parótida, geralmente é uma bolinha que fica ali, é um tempo que fica, você fala, ah, faz tanto tempo, né? Acho que não é nada. uhum, E vai uhum. deixando, às vezes, eu vi também que você colocou que foi alguns médicos, e às vezes os médicos mesmo veem e falam, ah, é uma íngua, ou não é nada, né? Então é uma coisa que tá ali, fica um tempo, sem crescer às vezes, mas né, que acaba só sentindo, não tem nada, nenhuma alteração da saliva, nenhuma alteração da fala, nenhuma nada. Uhum. Só fica ali silencioso. Eles são silenciosos, né? A não ser o carocinho É, na região da parótida, né? é, Que vai crescendo ali. é. Ô, doutora, eu gosto de fazer essa pergunta porque as pessoas me perguntam isso e eu também, na minha época, é possível a gente sentir outro tipo de desconforto local, assim, por exemplo, eu sei que ah, tem pessoas que falam que tem algumas dores, alguns repuxos, alguns desconfortos. É possível o tumor de parótida causar esse tipo de desconforto, doutora? Ah, Pelo sim. tamanho, É, pelo local, né, que ele é, empurra? é completamente possível, né? Porque nosso corpo está acostumado a um formato. Então, tem Uhum. alguma coisa diferente ali que esteja aumentadinho, então ele vai É, querer conversar contigo, né? Então, é. daí às vezes fala um repuxozinho, às vezes quando vai comer, sente alguma coisa. Uhum. Não é tão comum, mas pode Uhum. acontecer, porque dependendo do tamanho, se ele for crescendo, então tem um incômodo. Pode ter dor, pinicação, né? Então, varia bastante de paciente para paciente, assim. Eu carinhosamente chamo esse desconforto de esquisitice da parótida. É, É que o pessoal está acostumado com esse termo que eu uso, sim, porque é toda a sensação e sintoma que não tem uma nomenclatura é, específica, né? Aí eu gosto de falar que é a esquisitice da esquisito. parótida. Aí o pessoal É, já gostei. já está acostumado. É. E Cada um tem uma doutora, esquisitice. tem, doutora. E aí a gente, quando a gente sente qualquer tipo de carocinho, Uhum. a primeira coisa que a gente deve fazer, o que a gente tem que fazer? Sentir qualquer caroço, o que a gente tem que fazer? Ah, assim, no pescoço a gente tem os linfonodos, né? Porque a gente tem mais de 300 linfonodos. Então,
Carocinhos a gente sempre vai encontrar no pescoço, um ou outro que está ligado à Uhum. infecção, inflamação, gripe, resfriado, essas coisas todas, até dente, né? Então a gente observa, vê se vai desaparecer, se está doendo, vê quais as sensações que tem, que isso te leva. Ver se tem alguma infecção, alguma coisa, e se persistir mais que 7, 10 dias, geralmente a gente fala 30, 60 dias, mas acho que é bastante e a gente, nessa época de internet, a gente fica mais ansioso, parece qualquer coisa. É, Mas é importante procurar sempre um médico, às vezes um médico clínico geral, às vezes tem muita gente que vai no especialista direto, mas acho que o clínico geral já pode avaliar e falar, ó, não, acho que você tem isso, pode ir em tal especialista, né? Porque às vezes fica, ai, será que eu vou no neurologista, vou no otorrino, vou, né? uhum. Então fica sem saber em qual especialista Sim. aí, acho que o médico vai já direcionar essa parte também para o paciente. Eu sempre falo pro pessoal que tem a oportunidade de ir no espelho, porque assim, vocês, cirurgiões de cabeça e pescoço, vocês são poucos, né? E é uma É, especialidade também que não é tão que a pessoa, o pessoal não conhece, né? A não ser ou que você tem alguém que passou algum tipo de problema, ou você passou, uhum. enfim, senão você não conhece cirurgião de cabeça e pescoço, né? É Então eu sempre verdade. falo para que a oportunidade e ainda mais cirurgia mulher é mais difícil ainda, né, doutora? É verdade. É, Agora tem uma leva de meninas aí. É. tem uma, Antes tem era uma dominado galerinha por aí. homem. Mas é. E aí eu sempre falo que quem tem a oportunidade, né, quem consegue passar no plano de saúde, né, porque muita gente depende do SUS, mas quem tem a oportunidade, tem o plano de saúde e tem um especialista ali, ou então tem a oportunidade financeira de pagar, enfim, é melhor ir no Uhum. especialista, É, né, porque sim. ele já é a pessoa certeira para poder fazer esse diagnóstico, principalmente de glândula salivar, doutora, porque, nossa, Glândula a gente fica perdido, salivar é viu? A difícil. gente pena Amanda, para é, achar um diagnóstico é, correto, viu? Amanda aqui tá falando também que ela tinha ido no clínico e afastou porque achou que era cachumba, né? Então tem muito diagnóstico que não é feito corretamente, né? E daí, qualquer coisa no pescoço, na cadeia, é melhor ir com a gente mesmo, né? Porque a gente tá mais Exatamente. acostumado a isso. Tem uma publicação que eu vou fazer lá para a semana que vem, que é a frase que a gente mais escuta, doutora, é só uma íngua. É, Eu acho que essa então, frase, aham, todo mundo que já passou pelas cirurgias, já passou pelo diagnóstico, escuta isso. Né? E a gente tem uma dificuldade mesmo de achar um diagnóstico correto, justamente porque parece um linfonodo aumentado, né, a princípio. é, Então a gente fica passando desapercebido aí. e assim, também, infelizmente, os médicos têm pouco tempo para atender, daí quer que seja rápido, É, e às vezes fala, não, é só isso, e acaba subestimando a queixa do é, paciente, né? Então, é. acho isso bem triste, que acontece bastante, que a gente vê por aí, realmente. O pessoal está falando bastante da cachumba, né? Porque É, realmente, fala de parótida, é que a é, cachumba é ca- uma doença que afeta, né, a parótida, né? É uma doença aham. que semana que vem eu vou ter live, né, com o doutor Dorival, que é um Ah, querido, que é legal. para falar das Ele é ótimo. doenças, né, da Sim, parótida. aham. E a cachumba ela é uma das que muita gente passa também desapercebido por ela, aí vai, toma remédio e não passa aquele caroço, fica ali, né? É, A pessoa desinche, o caroço fica ali, e aí a pessoa realmente vai investigar e quando acaba descobrindo é um tumor de parótida. é. Doutora, fala investigar, Uhum. existe algum tipo de exame que a gente pode detectar o tumor de parótida? O tumor de parótida, ele é melhor detectado com ultrassom, que é pouco invasivo, né, que ele já dá umas características do nódulo, de como que ele é, e quando ele, na parótida, tem a parte superficial e a parte profunda. Às vezes, quando o nódulo está meio profundinho, às vezes a gente não consegue ver tanto com ultrassom, daí preferimos tomografia, né, para Uhum. analisar melhor essa anatomia da glândula. Mas ultrassom, a tomografia, a ressonância também, dependendo de como for, a gente vê a relação desse nódulo, tumor, com o nervo facial. E a punção, né? A punção que é uma das
das coisas diagnósticas que a gente tem que auxilia bastante, né? Para saber que tipo de célula que está ali crescendo, o que que fazer com isso também, né? Então a gente não perde tempo, a gente vê o nódulozinho e já quer fazer a Já que biópsia, arrancar, tá porque certo. Tem que arrancar, não é porque não presta. Tem que exatamente. ir embora. Porque a gente tem que descartar, a gente, como cabeça e pescoço também, a gente pensa mais em tumor, né? É tudo coisa ruim, tudo maligno. É que a gente descarta primeiro, não que a gente pense nisso, mas daí a punção ela acaba descartando, né? Ou falando que é alguma coisa que a gente precisa resolver. Então, exame Então, qualquer exame de importante. imagem consegue detectar que ali tem um tumor de parótida. Sim, e no ultrassom também, às vezes fala, é a íngua, mas aí depende do ultrassonografista que está fazendo também, ele já vê se é na parótida ou se é no pescoço, né? Também já faz essa diferenciação aí. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz e, enfim. Uhum. Doutora, normalmente no ultrassom, quando é nódulo de parótida, ele está escrito nódulo, está escrito massa, está escrito cisto, enfim. Normalmente o que está escrito? Depende de quem faz, mas geralmente uma lesão sólida ou uma lesão Uhum. cística, com característica que é, sei lá, arredondado, lobulado, regular ou irregular. Daí depende do tipo de tumor que tá lá. Mas geralmente é lesão ou massa, eles evitam colocar, acho que neoplasia ou tumor, porque às vezes o paciente, se fala tumor, o paciente já acha que é câncer, né? Então é melhor ler como uma lesão, né? Melhor o médico que vai ver esse exame explicar melhor, né? Uhum. E doutora, vou fazer outra pergunta também. Uhum. Eu já fiz essa pergunta dele, mas o pessoal gosta de escutar do próprio médico. Doutora, o exame de punção, ele é Uhum. um exame que ele não é um exame 100% assertivo, Não, né? Ele não, né? não. Ele tem a sua medida aí, porque muita gente faz o exame, dá benigno, aí depois retira da marinha e fala, por que que isso acontece? Isso é Uhum. possível, então, doutora? Ou pode acontecer isso mesmo? Pode acontecer. E as células da glândula salivar são mais difíceis, assim, são mais complexas, eu acho que um pouco. E daí o patologista tem que ter bastante experiência nessa área, não é qualquer Uhum. patologista, né? E Tem daí muito tecido de muitas coisas ali, né, doutora? muito aham, e é mais específico assim mesmo, e às vezes o patologista tem que ser bom para fazer. Não é para qualquer um, não. E mesmo com o resultado, mesmo assim, com a parótida na mão, às vezes ah, pode ter alguns erros diagnósticos também, ou passar alguma coisa despercebida. Então, sempre que tem dúvida, a gente pede de novo, revisão, imunohistoquímica, faz sempre para ter certeza do que é, né? Doutora, eu vou fazer outra pergunta também que normalmente eu não faço. Tá, adoro. Não, vou começar, já falei, vou voltar a setembro já com tudo. Pois Doutora, é. hoje, hoje mesmo olhei uma das perguntas que me mandaram no direct. É possível o tumor de parótide? Porque assim, a gente tem a parótide e a gente tem os linfonodos aqui, né? Todo mundo tem linfonodo, é normal ter linfonodo, Sim, né? É possível um linfonodo aumentar de tamanho por causa de um tumor de parótida? é possível também. Sim, Possível, né? sim. E na medicina tudo é possível, É, né? tudo é Tudo. probabilidade, né, doutora? É, Tudo é mas às vezes probabilidade. tudo é probabilidade. Mas, tipo, como às vezes um próprio tumor de parótida pode dar metástase, né? Então dá raizinha para o pescoço, então aumenta. Às vezes é um tumor, um melanoma de pele que dá aqui e aqui, né? Então são os diagnósticos diferenciais, mas sempre que tem um aumento do linfonodo também a gente já liga o alerta vermelho, assim, né? Mas que pode significar alguma coisa um pouquinho mais avançada. E, doutora, tumor de parótida tem vários, né? Não é só um específico, né? Quais que são os tipos de tumores que mais ocorrem na parótida?
A parótida, né, como glândula salivar maior que a gente tem, são as duas que a gente tem. As outras glândulas submandibulares são as glândulas maiores, embaixo da língua, né, e mais de 1000 dentro da boca. Então, na parótida, a probabilidade de benignidade é de 80%, né? Então, os tumores que são mais comuns são os tumores benignos, que é o adenoma pleomórfico, né, que você teve, e tumor de Warthin também, que a gente vê bastante. Né? E os tumores malignos, geralmente é o carcinoma, mucoepidermoide ou o adenoide cístico. Né? Mas tem mais de 28 tipos, assim, então tem... Bastante, né, doutora? Eu acho que tem até mais, viu? Porque é muito tecido ali, né? E tem o adenoma pleomórfico e o adenoma monomórfico. Que o pleomórfico é cheio de células diferentes, e o monomórfico é uma célula só. Então... Qual a diferença dos dois, doutora? É a histologia, o tipo de células que tem. Que a gente tem as células, que a parótida é como se fosse um cacho de uva, assim, né? As uvinhas como sendo a glândula produzindo e o cacho da uva, o dúcto, né? Que leva a saliva para a boca. Então, dentro dessas célulazinhas que fazem ali, célula acinar, célula mioepitelial, então depende de que tipo de célula que está crescendo. Se é uma célula que produz a saliva, que é serosa ou mucosa, aí isso aí a gente vê depois que opera e que vai para biópsia. O monomórfico, ele tem a mesma característica do pleomórfico no sentido da malignidade, doutora? O monomórfico é pouco conhecido também, ele é bem raro, e eu acho que não tem as... Não sei. Mas o pleomórfico é o mais chatinho mesmo, que a gente mais sabe, mas acho que o monomórfico não é tanto, não, quanto o pleomórfico. O pleomórfico, ele tem essa característica de se tornar maligno, né, doutora? Sim. Então, quando a gente vê um tumor benigno, não dá para ficar com ele, não. Né? Não dá. Ele, em 20, 30 anos, não é uma coisa que se torna maligno, é uma chance de 5% aí, mas em 20, 30 anos, caso não cuide, ele começa a crescer e maligniza mesmo. E assim, a chance de 5%, mas se acontece com você é 100%. Então, né, a gente não quer deixar acontecer com ninguém, né, para não ter essa surpresa aí. Então, ele precisa operar. O tumor de Warthin, que é mais benigno também, ele é mais comum em tabagistas, e às vezes se para de fumar, a lesão regride. Então o tratamento é parar de fumar, nem é cirúrgico, a gente acaba não indicando cirurgia para tumor de Warthin, se não precisa. É mesmo, doutora? Você sabe que o meu pai, ele teve 2 tumores de Warthin. Nas duas... Pois é, você acredita? A gente acha que o raio não cai, não. Cai! É a famosa probabilidade que é quase impossível, mas acontece, né? E meu pai é tabagista, né? Ele teve os 2 tumores de Warthin, não regrediu, aumentou de tamanho, ele teve que tirar. Sim. Os 2. Daí quando aumenta a gente tira porque fica meio esteticamente fica ruim, mas ele não maligniza. E às vezes a gente não opera. E 30% das vezes é bilateral mesmo. Em tabagista. Doutora, sobre os tumores malignos, né? O mucoepidermoide e o adenoide cístico, eles são os mais frequentes, né? Sim. Eu vi subindo umas 300 vezes e o pessoal também me cobra bastante de falar dos células acinares, que é um tumor um carcinoma mais específico, é mais difícil ver ele, né, doutora? É bem mais difícil. Carcinoma de células acinares é bem raro. Eu vi poucos, assim, na minha experiência. Mas o desfecho tem, assim, quando é tratado, né, logo, não, a gente às vezes pega bem pequenininho, então consegue. Mas ele geralmente é mais agressivinho, né? Não tanto quanto o adenoide cístico, que o adenoide cístico acaba infiltrando o nervo, né? Tem ele gosta, esse dele é apegado.
E eu tinha ouvido quando eu fazia residência que falava, quem tem adenoide cístico não tem doença mais curada. Mas já vi pessoas curadas do adenoide, que ficaram bem e que não tiveram metástase. Eu fiquei morrendo de medo também. A primeira vez que eu operei o adenoide cístico, eu falei, ó, pode acontecer isso, pode dar metástase cerebral, metástase pulmonar, pode ser que não seja mais curável, que a gente, né, tenha que tratar, mas eu fiquei acompanhando ela ficou ótima. Foi uma paciente só que eu operei, que, né, a primeira, né, desses tumores assim, mas que ficou bem, graças a Deus. O adenoide cístico, ele coça bastante nervo facial, né? Tem algumas pessoas que operam, ficam com a lesão no nervo, né? Às vezes temporária, às vezes permanente. O mucoepidermoide, ele é mais de grau, né, doutora? Dependendo do grau, é a agressividade dele, né? É de baixo ou alto grau. Daí de baixo grau é mais de células mucosas e de alto grau mais de células escamosas, assim, às vezes, que daí tem uma agressividade maior. E daí tem chance de metástase em até 38% das vezes, quando é de alto grau, e de baixo grau acaba não precisando fazer esvaziamento nem nada. A gente esvazia o pescoço, né? Tirar os linfonodinhos aqui, a gente limpar o pescoço para evitar que tenha a raizinha. Então, quando de alto grau tem, às vezes, invasão de nervo e tudo mais, a gente faz o esvaziamento, porque a doença no pescoço costuma ser mais agressiva também, né? Por causa das estruturas que tem, da carótida, dos nervos todos que passam ali. E daí... Cirurgia de cabeça e pescoço é uma cirurgia mais laceradora, né, doutora? Porque mexe muito, né, com a nossa autoimagem e é uma coisa visível, todo mundo vê, você não tem como esconder e te dá sequelas às vezes, né? Muitas vezes, na verdade, às vezes usar sonda, às vezes não conseguir comer, usar tráqueo, os pacientes da cabeça e pescoço, não da parótida, né? E que muda tudo, né? A configuração social, de como convive com as pessoas, a comunicação. Então, são pacientes mais delicadinhos mesmo. Eu até fiz... Normalmente, às vezes, precisa de uma equipe multidisciplinar, né? No pós também, até pro resto da vida, às vezes. Pro resto da vida, para cuidar, né? São... E, doutora, tumor de parótida tem outro tipo de tratamento sem ser a cirurgia? Existe uma pílula, um chá, você toma, dissolve. Existe isso. É um cremezinho para passar, para tirar. Então, passa um creme, dissolve, fura a cadeira, escorre o líquido, já viu tudo. Bem que eu queria, viu? Ia ser ótimo, né? Poxa vida, a gente tá esperando ainda que os cientistas consigam, né? Gente, um negócio que você toma. Dissolve, Mas infelizmente é mais a cirurgia mesmo. A questão do Wharton é parar de fumar, né? Tem gente que dá certo. Mas de resto não tem muito escapatória. Não tem muita escapatória. Tem que tirar, tem que ser alguém especializado nisso, porque tem que tirar com margens, tem que, né, lidar com o nervinho facial. E tem que tomar muito cuidado também, que às vezes eu vejo alguns pacientes que tem nódulozinho aqui, daí passa no cirurgião plástico, ou no dermato, sei lá, e quer tirar. Não, isso aí é superficial, vamos tirar. E daí faz no consultório, daí já viu, né? Desgraça tá feita. Eu já vi dentista, eu já vi... Eu já vi bucomaxilo, eu já vi vários outros especialistas fazendo cirurgia de parótida, e às vezes por dentro da boca. Nos dias de hoje, ainda por dentro da boca. É complicado, né? Tem que ser feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço, né, doutora? E tem muita gente que faz marketing, né? Que faz isso, faz aquilo, que não vai ficar com cicatriz e nananã, e daí promete um monte de coisa pro paciente e daí entra numa fria, né? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa região que é tão delicadinha. Doutora,
A cirurgia da parótida não é uma cirurgia, eu vou já entrar na cirurgia, né? Que a gente Aham. está falando aqui da cirurgia da parótida, não é uma cirurgia mais muito tranquilinha, né? Não é uma cirurgia que você, é só costurar e tá tudo bem, tirar e costurar, né? É uma cirurgia mais delicada, né? Sim, sim. E como qualquer cirurgia tem as suas complicações que pode ocorrer normal, mas tem umas complicações que é própria da cirurgia da parótida, né, doutora? Aham. É. Acho que a principal é a paralisia facial, né? Que todo É, mundo teme aí a paralisia, né, doutora? é verdade. Ah, porque, como eu falei antes, a parótida é dividida na parte superficial e na profunda. Então, é como se fosse um sanduíche, né, no nervo do rosto. Então, o nervo do rosto é como se fosse o braço aqui, né? Então, tem o tronco e vários raminhos, assim, que dá toda a mímica. Uhum. E o tronco, que é bem profundo, quando a gente entra, a gente tem que achar ele, necessariamente a gente acha o nervo facial. Então, a gente acha o tronco e os raminhos. O tronco que é mais grosso, mas os raminhos são muito fininhos, né? Então, e É. a gente tem que seguir cada raminho deles. E Nossa. eles podem se entrelaçar. Aqui é bem profundo e daí vai ficando superficial aqui. Então, eles, como são estruturas delicadas, né? A gente encosta nele, a gente olha, ele já não gosta, né? Então, só de encostar, só de manipular o nervo, ele é uma estrutura delicadinha. A gente vai com todo o cuidado do mundo, né? Mas pode acontecer a paralisia. Tem, às vezes, não uma paralisia, mas assim, uma fraqueza na face, às vezes. Pode ser uma sensação de fraqueza, né? E a paralisia também, que geralmente pode acontecer, acontece em menos de 1% dos pacientes, assim, permanente, mas depende do tamanho do tumor, quando o tumor é maior que 3 centímetros, ou de polo profundo, maligno, daí essa porcentagem aumenta, né? Mas é esperado que seja temporário, porque foi mexido, volta em um mês, até 30% em um mês e 70% em 3 meses. Que a gente espera e fica rezando para que volte ao normal logo. Se passar de 3 meses já é uma paralisia que precisa ser vista com cuidado maior, doutora. Qualquer paralisia, Quando é a temporária, um, é, 2, 3 meses, pode ser que é. volte. Agora, passou de 3 meses, tem que realmente procurar ver um outro tipo de tratamento, é isso? Sim, daí a gente já parte para a reabilitação, que é importante. Mesmo a temporária, a gente fala, não, vou te mandar para fisioterapia, vai. A fisioterapia em casa também, como você fala, como eu falo para os pacientes também, é sorrir e mandar beijo para todo mundo, sorrir e mandar beijo, Uhum. né? Porque faz Uhum. essa articulação aqui. Mas é importante que seja tratado logo, que no começo a gente dá conta de reverter logo também, né? E tem algumas medicações, tipo o Etna, que a gente usa, são complexos de vitaminas também que ajudam a regenerar, ter essa regeneração nervosa mais rápido. Que a gente sempre deixa, pelo menos uns 2 meses, tomando um complexo de vitamina para ajudar o organismo, porque é um estresse, né, cirúrgico, fica inchado, um tecido ali que fica exposto, que ele estava protegidinho, bonitinho, daí de repente fica todo exposto ali, com um dreno em cima dele, com gente passando a mão, então É muita manipulação no local que é cheio de estrutura, né, doutora? sim, aham, que era protegido e tá ali agora exposto, né? Todo Ficou aberto, nude. né? É. É. Eu vou fazer essa pergunta agora, já que a gente está falando da paralisia. Uhum, Alguém perguntou se por acaso ela já uhum, operou, e se por acaso precisar de uma nova cirurgia, porque às vezes pode dar a famosa recidiva, né? O é, tumor pode voltar. é, A chance dela ter uma paralisia facial é maior porque ela já tem uma cirurgia de parótida? infelizmente, assim, é o medo do paciente e é o nosso medo também, principalmente. É uma coisa que É. a gente precisa ter muita delicadeza, né,
para manipular, porque são, assim, o adenoma pleomórfico ele pode voltar mesmo sendo retirado 100% bonitinho com a cápsula, tudo, menos de 3%. E 30% às vezes quando ocorre rotura da cápsula ou alguma alteração ali que ele costuma dar filhotinhos, né? E daí o nervo que já foi manipulado, que tem fibrose em cima dele, que a gente não sabe se é o tecido da parótida ou gordura e ele é fininho, né? Então a gente usa o monitor de nervo que tem essa tecnologia que faz a monitorização, né? Coloca os eletrodos aqui no rosto e daí a gente coloca o monitor ali e já mexe tudo. Então, na hora, a gente já sabe se está funcionando ou não, se parou de funcionar, se ele estava forte antes e agora está meio fraquinho. Então, na recidiva e numa reoperação, a chance é bem maior. A gente explica já, vai esperando o pior. A gente se prepara para o pior, mas espera o melhor, né? Então, é fundamental ter Eu dou um exemplo muito, eu costumo dar um exemplo muito chulo, que é assim, você mastiga um chiclete, aí ele fica todo deformado. Aí a telha tá furada, você cola aquilo ali, aí quando fura mais a telha, você tira aquele chiclete, você vai botar um outro, vai ser difícil tirar daquele chiclete, tá tudo colado. Exato. Né? E aí é a mesma coisa de uma nova cirurgia, né, doutora? Porque a fibrose, ela é isso, né? Ela é um tecido cicatrizado internamente que fica tudo colado, né? Verdade, e aí, para manipular aquilo de novo é difícil, né, doutora? Sim. Ainda mais com o nervo facial ali passando, né? Pois é. Reoperação, de qualquer forma, é bem difícil, é um desafio, né? Um desafio que a gente enfrenta. Graças a Deus não é muito, mas enfrenta e a gente vai com todas as armas e cuidados possíveis, né? Porque é importante. Acho que tem que fazer da melhor forma possível, né? Doutora, você falou da cápsula, vou aproveitar e pegar também o gancho da... O que é cápsula? Tumor capsulado. Então, o tumor capsulado, geralmente quando ele tá bem delimitadinho, né? Então, ele pode ter uma cápsulazinha, a gente vê que ele tá ali, quando ele tem uma cápsula, a gente vê certinho uma bolinha. Quando ele não tem cápsula, fica meio espalhado. Então, a gente não sabe onde termina, onde ele termina. Então, ele fica melhor delimitado, encapsulado, uma característica deles. E a cápsula que a gente tem a cápsula da parótida também, né? Que serve como uma barreira. Então, essa cápsula a gente tira toda ela junto com o tumorzinho que tá ali, que tem que ser retirado com margem de segurança. A cápsula é como se fosse um saquinho. Um saquinho, né? como se fosse um balãozinho. A parótida é um monte de bolinha de gude, né? É um saquinho que fica dentro, as bolinhas de gude que fica dentro do saquinho, é isso, né? Isso mesmo. Gosto muito de usar exemplos, né? Para o pessoal entender. Do jeito que eu entenderia também. Sim. E, doutora, tem outros tipos de complicação que também pode acontecer, né? Fora a paralisia facial, tem outras coisas que pode dar. Tem o famoso seroma saliva, né? É seroma ou é saliva aquilo que sai, doutora? Ou que fica retido? Dá para chamar de cialocele, salivoma, mas é mais a saliva, porque essa questão da cápsula também, quando a gente corta a cápsula, a gente tira essa barreira. Então, a gente dá os nozinhos, dá os pontinhos lá, mas a parótida é bem delicadinha, né? Ela continua produzindo saliva. Então, até ela falar, opa, não tô mais no meu habitual, tem que parar aqui, né? Até ela colar, às vezes pode demorar um pouquinho e daí fica inchado. E é uma questão bem angustiante para os pacientes, porque às vezes pode demorar umas semanas ou meses, né, produzindo, e a gente tem que às vezes funcionar ou deixar alguma coisa comprimindo ali para diminuir, né? Mas o salivoma, ou seroma, né, é bem comum de acontecer. E a gente deixa dreno há algum tempo, uma semana, assim, para diminuir essa chance, para a pele grudar ali, para parar de sair saliva.
Mas às vezes não tem jeito, né, doutora? O organismo, ele faz desde que ele quer, né? Eu Faz o que sempre ele falo quer. isso. É, exatamente. A gente tenta controlar, mas ele não segue o que a gente quer às E não vezes. tem um tempo determinado disso, né, doutora? Tem gente que me escreve, ai, Vanessa, eu tô um mês e pouco aqui, não para de sair, não tem um tempo determinado, Não né? não tem. Mas a gente espera que no máximo 2 meses, assim. Depois que passa desse período, se continuar, às vezes forma uma fístula, né? Que daí acaba formando um caminhozinho que a saliva encontrou e que ela acha que é a boca. E daí fica ali saindo É, saliva, né? E daí também tem que tratar com botox, ou às vezes tem que abordar para ver o que está acontecendo. E a síndrome de Frey também, né? Que o pessoal também falou aqui, que é uma mulher, né, que descobriu isso aí em 1923. Você tá lendo sobre ela? Eu falei, nossa, que legal, gente, uma mulher na história, né? E um soldado que tinha sido ferido por é, arma de fogo, e daí ficou. Sempre que ele comia, salivava. Sempre quando ele comia, né, acabava suando aqui. Então, ela descobriu essa conexão neural aí do nervo aurículo temporal, né? Bonito esse nome, que junta com a pele ali, e sempre que tem um estímulo de gustação, fica é, suando aqui, né? Como se estivesse salivando aqui também. E acaba acontecendo. Nos livros fala que se a gente ficar perguntando ativamente, vai bastante, 60 a 70% das vezes pode acontecer, né? Mas às vezes o paciente não percebe, a gente nem se toca, né? E daí alguns que ficam com essa síndrome aí e que acaba incomodando. Esses dias eu tive uma paciente que teve, daí eu falei, tem que colocar desodorante, né? Nossa, como assim? Vou colocar desodorante aqui? Mas trata assim, né? a síndrome de Frey, ela é mais tardia, né, doutora? É, Depois que passa o pós-operatório, ela acontece depois de alguns meses, né? Às vezes anos, né? Que a pessoa fez a cirurgia da parótide, ela pode acontecer, né? verdade, é. E ela pode ser meio que permanente também, né? Você teve Eu ela, mas tenho. tem E ela ainda? parece É, uma cachoeira. é. É, Ai, gente. é. Fala, Aham. Vanessa, bom com sorvete. Aí eu já começo. Ah, Sorvete. Aí começa a pingar. Aí começa a ah, vermelhar, começa a esquentar. Enfim, eu é. falo, nossa, acho que minha síndrome de Freitas aqui é Ah, só desse jeito. olha Mas só, gente. que eu sou muito Tá. acostumada, né? Como o meu pós-operatório ele foi muito atípico, eu tive várias Pois complicações. é. Quando ela chegou, eu falei, tá bom, Aham. tá tudo Não, bem, você tá teve tudo sob todas as controle. complicações possíveis, né? A única coisa que eu não tive, eu acho que a principal foi a paralisia facial, por Ah, incrível que é pareça. verdade, verdade. Foi Ainda a bem. única. O resto, Aham. eu tive infecção, eu tive salivoma por 3 meses. Olha, foi uma. Nossa. Então, quando ela veio, eu falei assim, ai, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, abriu aqui? Será que abriu de novo a fístula salivar? Aí corri no Uhum. médico, ele falou, não, não. Aí deu risada, ele Ah, falou, olha, Vanessa, uhum. parabéns, você Uhum. gabaritou lá, o cheque É, da parote, saiu uma síndrome de verdade. Frey. E, Todo doutora, ela checklist a gente não tem tem que. cura, né? Então, não tem cura, mas tem Tem, né? tratamento, né? Ela acaba sendo tratada aí com antitranspirante, aplicação de botox. Você que vai me falar mais a respeito disso, o que você já fez aí que deu certo. Tem médico que fala de cirurgia, né? Eu, assim, Ah, nunca conheci ninguém que quis uhum. fazer uma cirurgia por causa da cirurgia de freio, né? Eu acho É, que, é você já passou por difícil. essa. Aí você querer operar de novo por causa de uma coisa que você não sabe nem se vai consertar. Ah, não, É tá tudo verdade. bem. Deixa ela É, vazar mesmo. porque às vezes, como a pele encosta na parótida e a inervação fica meio juntinha, às vezes colocar um tecido entre as duas, né, pode é, ter o tratamento também, mas realmente nada ainda avaliado nesse sentido se é eficaz mesmo ou não, né? Uhum. Vou aproveitar que a gente está falando assim de freio, doutora. A gente
opera a parótida, não só o pessoal que tem a síndrome de Freire sente isso mais aguçado, mas uma grande parte das pessoas que operam a parótida, a gente sente um desconforto maior com alimento ácido e cítrico, Uhum, apimentado, muito uhum, temperado. Por que uhum. isso pode acontecer, doutora? Ah, sou da síndrome de Frey? Também, Também. é, É, porque as nossas as glândulas salivares também, a gente produz mais de 1 litro a 1,5 litro de saliva por dia, é, né? É muita coisa. é, Então, quando tem qualquer estímulo à salivação, que a gente começa a produzir bastante, então, tanto o salivoma, que é a complicação também, quanto o freio, pode ficar mais exacerbado, né? Porque tá tudo é. relacionado daí. É que aumenta a produção de saliva esses alimentos, né, Aumenta. doutora? Aí aumentando, aumenta É, os sintomas, né? O aumenta os sintomas. desconforto, enfim, É, né? aham, é Eu bem mesmo não isso. consumo mais. É, Eu vinagre, tá, não. Ai, ficou limitada algumas não, coisas. mas tá tudo bem. Sim, Comendo, dando para tomar meu sorvete, né? tá tudo, tudo sob controle, não tem É. problema. É, e depois de uma cirurgia, a gente nunca mais é a mesma pessoa, nem física, nem Não, mentalmente, né? Então, não, tem umas não. coisas que a gente se adapta à nova Sim. pessoa que se transforma ali naquele momento, né? E só do fato de a gente estar bem, É, doutora, estar aqui, sabendo que poderia ser pior, uhum, a gente já fica agradecido, pelo menos eu, né? Já fico agradecido uhum, e tá tudo bem. O importante é uhum, viver e seguir e tá tudo certo. exatamente. Doutora, eu Isso aí. vou aproveitar que eu estou falando disso. Aham, Tem gente que tira metade da glândula, né? Que às vezes a parodectomia, né? Pode ser parcial e ela pode ser total. É possível viver sem glândula salivar? A pessoa consegue viver sem uma glândula salivar, doutora? sim, consegue. E na parótida também, ela não é a principal produtora de saliva. Quem produz mais a saliva é a submandibular. Então, ela que deixa a boca mais molhadinha. Mas a gente tirar toda uma glândula não faz diferença, porque vai ser compensada pelo outro lado. E tem as outras glândulas maiores também, né? Além daquelas mais de 1.000 dentro da boca que ajuda a gente a salivar. Mas se tirar as duas glândulas salivares, as submandibulares, daí vai fazer diferença. Daí a boca tende a ficar mais sequinha mesmo. Mas parótida geralmente, graças a Deus, não tem essa consequência. A saliva da parótida é aquela saliva mais. Como que é as dentistas? É uma saliva que é de repouso, né? Saliva de A repouso. submandibular é aquela da mastigação, da alimentação, mais Isso. ativa, né? Aham. E é a saliva da parótida é mais aquosa também, É mais aguadinha. E da submandibular é mais mucosa também. mais mucosa, né? É. Doutora, ouviu uma pessoa subindo sobre a síndrome de Sjögren e eu estou Aham. procurando um reumatologista para falar dela e ela É, também tem estou tentando convencer um ótima cirurgião. Eu tenho ideia. alguns reumatologistas que me seguem. Aliás, doutora, se Sim, você tiver um reumatologista tá. que Já, gostaria, já tô já me pensando fala que aqui. eu estou tentando achar um reumatologista que faça essa live de síndrome de Sjögren, que é um conteúdo que eu não tenho, que tem muita gente que vem por causa da disfunção salivar. Tá. O pessoal que tem Sjögren, doutor, elas têm mais probabilidade de ter tumor de parótida? Olha, tem, porque assim, é uma coisa autoimune, as células são ativas ali, né? Então tem essa inflamação, as células ficam mais aguçadas, né? Então Sim. pode ter sim, principalmente linfoma, que é conhecido, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a síndrome de Sjögren, como é autoimune, né? Tem um monte de soldadinho de defesa ali contra as glândulas, e Uhum. elas indo contra alguma coisa do nosso corpo, alguma coisa, vai ter uma ação e reação. Daí nessa guerra aí pode surgir alguma coisa diferente. Uhum. Doutora, a pessoa operou lá. Quanto tempo dura uma cirurgia de parótida, mais ou menos, doutora? Varia Varia, bastante né? da experiência do cirurgião e do cirurgião também. Mas Uhum. geralmente umas 2 horas.
2 a 4, 5 horas. Eu geralmente opero 1 hora, 1 a 2 horas. E Não é uma a cirurgia pessoa, tão quando sai demorada. do pós-operatório, doutora, ela pode. Quanto tempo ela demora mais ou menos para voltar? Eu sei que depende de muitas coisas, né? Eu detesto falar Sim, coisas específicas, porque o pessoal fala assim: deu 15 dias? Vou fazer não sei o que lá, né? Aí acaba fazendo um é, monte de bobagem, é atrapalha o pós-operatório e demora mais ainda, né, doutora? Mas verdade, quanto verdade. tempo, mais ou menos, assim, a pessoa pode ficar relativamente bem para viver normal? Sim. O atestado para o trabalho a gente deixa 14 dias, né? Para evitar esforço, pegar peso. Mas assim, normal, acho que, sei lá, 1 mês, eu diria, pelo menos, né? Uhum. Porque é um estresse cirúrgico, é um tempo de internação que fica no hospital, tem destruição tecidual, tem inflamação de tecidos, então a homeostase do nosso organismo demora um pouquinho, né? Mas eu acho que uns 30 dias aí, pelo menos, diria. Até mais, né, doutora? Até mais, Depende, né? Às vezes, se a pessoa tem depende. uma intercorrência, aí demora mais ainda. Demora. Aí tem mais outra coisa, aí demora mais É. ainda, né? O ideal seria ficar afastado uns 60 dias, né? Pra gente ficar bem, assim, ficar em casa, tipo, Sim. recuperar as nossas as habilidades e o que ficou de dreno e de pós-operatório, de paralisia, de salivoma e de passar no médico frequente para ele cuidar também, de tirar ponto, né? O ideal seria, né, o mundo ideal, para a gente ficar mais quietinho também, porque realmente a gente tem que se resguardar, né, no começo, quando nada Uhum. aconteceu ainda. Depois que acontece, daí Uhum. é ruim correr atrás do prejuízo, né? Recebi essa pergunta hoje, doutora. Eu vou fazer É, questão de fazer. Eu já fiz algumas vezes, mas eu vou fazer o pessoal ver mais. aham. A pessoa tem 3 dias de operada. Pode passar pomada de cicatrização para melhorar a cicatriz? A gente não deixa colocar muita coisa, não, não precisa. O 3 dias de organismo, cirurgia. 3 dias, 3 dias de não, não, cirurgia. Não precisa, né? não precisa. Deixa a pele quietinha ali, ela precisa se recuperar, que os próprios ácidos graxos da pele também, né, Uhum. protegem. Então, independente do que a gente faça, nosso corpo vai cicatrizar, né? A gente não pode interferir para É. não piorar a situação, né? Eu Uhum. acho que colocar creme, colocar gel, acho que não faria isso. Eu conheci uma pessoa que ela estava no segundo dia de cirurgia, ela passou aquele óleo de rosa mosqueta, Sim. o óleo entrou, o ponto que ela toma é aquele ponto de metal, né, que é o ponto Aham. externo. Ela não, menina abriu, entrou, formou uma Vixe, infecção, ela teve que voltar, tirar vixe. todo, tirou os pontos, ou seja, ela É, agravou uma coisa agora, que não tinha é, necessidade não nenhuma, tem. né, doutora? Às vezes é melhor deixar para lá, né? É, não precisa interferir num processo que é natural, né? Que vai acontecer, independente da sua interferência. Não piore isso, né? Tem uma pessoa que perguntou se a recuperação com a idade tem algum agravante, ou seja, quanto mais velha a pessoa, mais a probabilidade de recuperação demorada ela tem. Depende da idade, mas depende das comorbidades. Uma pessoa mais velha, às Uhum. vezes, pode ter diabetes, pode ter pressão alta, ter algum problema cardíaco, usar medicação. Então, com certeza, assim, né? Se a gente é mais novinho, é mais fácil de recuperar, né? Com a idade, vai acabando, tem um período mais longo, mais demoradinho aí. É esperado, né? Não é esperado que seja igualzinho um paciente de 60 com um paciente de 20, né? Então, Uhum. é, Mas depende muito do organismo, né, doutora? depende do Porque organismo, é. depende do organismo, né? Uhum, Vou dar um exemplo ótimo para uhum. vocês. Eu e meu pai. O meu foi um cocô. Eu tinha É, 22 anos. O do é, meu pai tem quase 70,
maravilhoso. Então, assim, Então, pois é. Então, é o Não, não, organismo que comanda, né, doutora? Não é. tem muito. Então, tipo, se a gente visse você e ele falar, não, você vai recuperar muito mais rápido, né? É, Então, e não é. Às vezes nem sempre o óbvio é óbvio mesmo, né? doutora, me fizeram uma pergunta aqui. Eu vou até colocar na live da semana que vem, eu também vou fazer, mas eu vou. O que é escleroterapia, doutora? Escleroterapia é quando provavelmente ele está falando de cicatriz, alguma coisa relacionada à cicatriz hipertrófica ou cicatriz oqueloide, né? Uhum. Daí fazer uma infiltração, ou tentar algum método dermatológico para melhorar a estética da cicatriz. Daí deixa eu Vou ver o dar que que o ele contexto, porque eu acho que eu sei o que perguntou. ela perguntou de escleroterapia. É Ah, uma pessoa que ela tem um problema na parótida, de cialodenite. ah, Ela possivelmente ela fez a escleroterapia, melhorou, e aí ela possível. Se eu bem me lembro, é que assim, muita gente, mas eu acho que basicamente é isso. Ela não, que aqui vem de tudo, né, doutor? Não é só tumor de parótida, é vem mesmo. Sim. tudo aqui. E possivelmente é uma pessoa. Eu lembro mais ou menos vagamente de. É uma pessoa que tem uma cialodenite, que é uma das doenças que pode ocorrer na parótida, né? Uhum. E ela fez essa esclero para tentar aí, minimizar essa situação. Assim, não sei falar sobre a escleroterapia para parotidite. Não é não é o comum. Não, vou dar uma estudada Foi mais sobre a isso primeira também. pessoa que eu vi fazer É, escleroterapia para parótida, viu, é, doutora? Eu nunca tinha não, visto. A também hora que ela não. me falou, eu falei, gente, eu vi escleroterapia para outras coisas, para É, vasinho, para, né, enfim. é, Mas para célula eu nunca tinha visto, não. interessante. Ela depois tem que Interessante, contar né? Também achei, como é que está sendo a experiência aí e com quem né? que ela está fazendo, para a gente aprender também. Porque cialadenite é uma E. das coisas chatas também, né? Ah, é. De tratar, e de resolver. Não, e até a pessoa achar um diagnóstico, nossa, eu É, acho que é pior do que o tumor de parótida. Porque o tumor de parótida é um é, caroço que ainda é um é, caroço que fica ali. Agora, a célula-denite, a então, pessoa não sabe que tipo de infecção, não sabe de onde que sai, não sabe o que é, não sabe se é doença autoimune, não é, sabe. é. Até ela E se não achar acha a um causa, caminho. né? É, Se não for síndrome de Sjögren, Mikulicz, se não for alguma é, coisa autoimune, né? Que fica meio, assim, que eles falam idiopático, a gente fica também é, quebrando a cabeça, né? até achar, e às vezes não acha, e a pessoa fica lá com aquele efeitinho bexiguinha, né, doutora? De incha, Fica. desincha, incha, desincha, que é É, o clássico. é. E, doutora, a pessoa operou parótida, nunca mais precisa ver o cirurgião, o cirurgião de cabeça e pescoço. Ou não, precisa. Ah, jamais, precisa sempre. A gente fica com saudades de vocês. E a gente gosta de ter notícias, né? Sempre que opera, né? Como muda, então a gente quer saber Uhum. como é que fica. Mas independente também para ver como é que tá a cicatriz, para ver se não vai ter nenhuma recidiva, para ver se não vai ter do outro lado, para ver as outras glândulas. Então, você também falou de alguma coisa que teve no lábio, né? Teve Eu uma na parótida e outra no tive, lábio. eu tive, E daí. inclusive, dia 24 desse mês eu vou fazer 10 anos dessa outra cirurgia. Olha Mas só! assim, vou fazer 10 anos. Parabéns! Foi uma Aham, outra glândula salivar menor. tá. Era um tumor também, só que era também Aham, benigno, né? Não era mucocele, era realmente um outro tumorzinho. Eu não lembro se era outro adenoma pleomórfico, acho que não. tá. É tipo os monomórficos da vida, Aham, mas não era mucocele. Eu só sei que não era mucocele, mas era alguma coisa do tipo. É que tá. há 100 anos atrás, eu também eu falei, tá bom, já tirou, tá tudo bem, deixa Aham, pra lá. é, Eu não quis saber muito, né? tá. Então, mas eu tive, por isso que eu sempre falo pro pessoal, gente, não abandona o cabeça e pescoço. Muita gente vem no meu canal depois de 300 anos e fala, olha, eu tô sentindo um negócio diferente. Você foi fazer o seu exame preventivo? Não, não fui, nunca mais fui. Não, não Uhum. pode, né, doutor? Tem que, É, pelo tem menos que uma vez por ir. ano, né?
Sim, uma vez por ano, só para a gente ver como é que tá, se para examinar, às vezes pedir ultrassom, né? Então é importante passar, evitar que o problema apareça para depois correr atrás, né? Então, o que a gente puder fazer para minimizar isso e para fazer os exames de rotina, eu acho importante. Quando tem histórico assim, né? A gente fica com sempre uma pulguinha atrás da orelha, é bom. É que antigamente a gente não tinha tanto acesso à internet, a É, essa informação facilitada, né? Então a uhum, gente também não. Eu tinha uma base por mim, que a gente não sabia, né? Que isso aí podia voltar, que isso podia, enfim, né? Então não aham, sabia que teria que ter um acompanhamento, né? Depois. uhum. Então muita gente, doutora, não sabe e aí de repente tem um desconforto no local, acha o carocinho, tem infelizmente a recidiva. Essa semana em especial, infelizmente, teve muita gente que veio com recidiva aqui na minha plataforma Uhum. e muita gente de 10, 15, 20 anos de cirurgia, que não é Ah, comum, é, e aí fala, eu não sabia que tinha que ir no hum. médico regularmente, enfim. Mas Então, é é engraçado difícil, né? mesmo, né? Mas eu sempre falo, a paciente que operou volta em um mês, depois 3 meses, depois 6 meses, depois um ano depois, né? Quando é benigno. E quando é maligno, daí tem que bater ponto. Daí tem que ir lá dar uma benzida sempre. Tem que passar todo mês ou a cada 2 meses. Tem que, sim. Não pode deixar. E realmente esses casos raros, tipo 10 anos depois, 15, né? Que por um caso que acontece, a gente não quer deixar passar em qualquer outro, né? Então, a gente mantém esse acompanhamento, sim, é importantíssimo. Não, teve um rapaz que me escreveu no YouTube, ele tinha 23 anos de cirurgia, recidivou. 23, nossa. É. Eu falei, nossa, moço, não é comum isso não, É, mas é, acontece, né? é, Não é comum, mas né? infelizmente pode Mas, acontecer, né, mas não doutora? é recidiva, às vezes é um segundo tumor primário, né? Porque às vezes recidiva e persistência até 2 anos. Uhum. Recidiva é no mesmo local até 5 anos. E daí depois é um outro tumor, né? Então tem que cuidar, não tem jeito. Coisas de paróquia, né, doutora? Esquisitices da parótida, Gostei. Doutora, para finalizar, eu adoro fazer essa pergunta porque muita gente também me pergunta isso e eu sempre faço para todos os profissionais que passam por aqui. Uhum. Por que o organismo desenvolve tumor de parótida? Tem alguma explicação Pois é. para isso? Então, eu vi que você tinha perguntado isso também. Eu falei, por que será também? Eu falei, porque não tem causa, né? Eles falam, não tem É, causa, é idiopática do organismo. Daí eu vi algumas pesquisas que os cientistas também ficam curiosos, né, para saber. é, E daí eu vi algumas causas Teve um estudo no Japão que eles viram depois da bomba atômica por causa da radioterapia. Então, aumentou o uhum, número de mucoepidermoide e de Wharton. uhum, A iodoterapia, depois do câncer de tireoide, por exemplo, mas doses acima de 600 miliqueris, uma dose muito grande. E uhum. até sobre telefone celular, né? Que eles queriam ver o É, efeito eletromagnético do celular aqui, se poderia causar alguma coisa, mas todos controversos e nenhum chegou a nenhuma é. conclusão. Infelizmente, não tem causas, assim, né? Não tem Existe coisa muita que. especulação, né, doutora? Mas não tem uma causa definida do porquê que isso nasce, né? Não, não tem. Assim, causa científica não, mas causas espirituais e emocionais e da nossa vida, né? Eu também sou que nem você, eu Ai, penso igualzinho. Eu acho que, sério? sério, Que né? eu também acho que vai por Sim, aí. porque o corpo fala com a gente, então realmente a doença Uhum, traz alguma coisa para a gente pensar e falar o que que tem de errado, o que que a gente está fazendo, não errado, né? Mas alguma uhum, coisa que esteja tirando a harmonia do nosso corpo, né? uhum. É o autoconhecer, né, doutora? A gente É, vai. A vida, eu sempre falo, a vida é nascer, crescer, evoluir, né, no sim. espírito, envelhecer e Uhum. morrer.
né? Essa Uhum. é a lei da vida, né? E esse evoluir que a gente tem o autoconhecimento, né? A gente olha para si para poder olhar para o próximo, né? Que é assim que a gente consegue também ajudar o outro, né? A gente se É. conhecendo melhor, a gente consegue ajudar o próximo. Eu também tenho essa mesma linha de raciocínio. É, porque, né, assim, tecnicamente, cientificamente, a gente vê tanta coisa super, né, desenvolvido, mas o de Sim, dentro da gente, é tão pouco desenvolvido, né, a gente não olha para dentro, a sim, gente quer encontrar causas fora. sim. Então, eu acho importante isso, acho legal esses sintomas da medicina chinesa também, né, Sim. a ayurvédica, e que falam dessa questão do nosso organismo. Cada órgão representa uma emoção, né? E Eu a tenho saúde um mental dos. é tão importante quanto a saúde física, né? Porque a saúde mental é que, né, deixa o nosso corpo sadio ou não. Então, Um dos vídeos mais vistos do meu canal é o porquê que nós temos o tumor de parótida. E eu exatamente falo, eu vou muito na linha de raciocínio pela medicina chinesa também, que é uma das coisas que eu gosto também bastante, que essa aham, medicina associa muito órgãos e vísceras a sensações e sentimentos, né? E é é, muito por aí, né? Eu tenho algumas lives de doença psicossomática também com psicóloga, né? Eu tenho uma live que é de gratidão, como é que a gratidão. é, E é muito legal, assim, você vê que existem a tal da física quântica, né? Que uhum, existe aí nesse caminho um caminho que realmente tem um explicar que a medicina tradicional que não não tem ainda, explica. né? Então, eu sempre falo para o pessoal se conhecer, se trabalhar, que o mental é o que comanda, né? O É, nosso corpo e o nosso espírito, né, doutora? é, com certeza. É, e essa questão da medicina chinesa de alimentação, que a parótida faz parte do nosso sistema digestivo, né? Ela Sim. serve para isso. Então, a gente se alimentar, alimentar de uma ideia, né? Alguma coisa que a gente às vezes não consegue engolir direito, né? Que fica entalado, nó na garganta, né? E a parótida faz a salivação que faz a gente conseguir engolir. E quando a gente está com a coisa na boca, a gente pode, às vezes, cuspir, mas quando a gente engole, né, tá integrando, tá entrando na gente, é difícil reverter o processo, né? Então, são coisas, às vezes, que a gente não quer engolir, não quer aceitar, não quer integrar, e às vezes muita pode passar por isso, né? Assim, vai à força, e daí que acontece também, né? Doutora, você não assistiu meu vídeo, não, né, doutora? Eu Que assisti também, que ele fala disso, né? você. Ah, gente! É, não, daí eu fui procurar, porque eu amo a respeito dessa transcendência do Ah, nosso processo legal. de adoecimento, né? Eu acho mais legal do que a parte técnica, assim. A minha avó falava muito do Natal da Mãe da Alma, né? Eu falei, gente, Ah, essa é. mulher que tá falando, Aham. né? E ela falava que a Mãe da Alma, ela mora na garganta, né? Uhum. E toda vez que a gente fica muito nervoso, a Mãe da Alma grita, ela falava, né? E eu Aham. nunca tinha entendido. Aham. Depois de Agora, muitos anos, né? é. Agora eu entendo o que ela tá falando da Mãe da Alma, né? Que é a dificuldade de digerir as De situações e aí a digerir. gente acaba tendo um desconforto É, ali é. maior e a gente precisa tentar, com fé, com espiritualidade e autoconhecimento, tentar reverter essa situação para que a gente consiga sair dessa situação, né? Pois é, para que a gente não adoeça, não faça nosso corpo adoecer, né? Que a gente não fique acumulando essas coisas, né? Porque a gente Sim. lava nosso cabelo todo dia, a gente toma banho, a gente escova o dente, a gente lava a Uhum. roupa, mas e o nosso coraçãozinho, né? O que que a gente está fazendo com ele? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente vai acumulando coisas negativas, e isso aí vai se expressar Uhum. uma hora ou outra. E a Então, maioria das coisas é desnecessária, doutora. Eu é, acho que ó, o dia que o ser humano entender que a gente vive em comunidade, a gente tem que olhar para o próximo,
Isso não quer dizer que a gente tem que se anular, não, a gente tem que se Não. cuidar para Uhum. poder cuidar do próximo, É. né? Mas se a gente olhar para o próximo, a gente fazer com que as pessoas vivam melhor também ao nosso redor, a gente vai ver muito melhor também. Com Acho que o dia que o certeza. ser humano entender isso, a gente consegue viver um pouco mais com tranquilidade, um pouco mais harmonia, né? Mas é Uhum. difícil, né, doutora? É, Mas é ser humano. é. É difícil, mas a gente faz a nossa parte, né? Então, se a gente É. deixar ao nosso redor ser um ambiente legal, um ambiente que as pessoas gostem, um ambiente que se sinta bem, então a gente já está fazendo Sim. alguma coisa, já está fazendo a diferença, é isso que importa. Isso que eu penso. Ai, doutora, eu quero que você volte mais. Eu não tenho mais É, tempo, porque senão podia ficar então, aqui 5 nossa, horas. mesmo, já são nove Pois e meia quase. é, ó. Eu até passei um tempo e falei, meu Deus do céu, o Instagram vai derrubar minha live, meu Deus do céu. Mas agora Na não próxima, derrubou, eu falei, na então tá próxima vez você bom. vem aqui em casa, a gente toma um cafezinho, eu tomo um vinho e vai conversando. Ah, eu vou, meu Deus do céu. Né? Não, mais fácil. Eu Daí vou, não me tem chama. esse lance. Daí, Me chama. daí Doutora, não cai eu a rede. queria mais uma vez agradecer a gentileza, a generosidade. Quero que você volte mais vezes, que tem um monte Obrigada. de tema que dá para falar, doenças do parótide, da linfonodo, eu falo de parte de tireoide, de iodoterapia também. Enfim, Aham. tema é o que não falta de glândula salivar. Então, obrigada mais Ah, bom, uma eu que vez por estar agradeço. aqui, Foi por um ter prazer. aceitado, por ter essa Aham. gentileza. E volte mais vezes. Ah, Quero. obrigada. Obrigada pelo convite. Amei. Amei E, o trabalho que você faz e parabéns por obrigada. tudo aí. Maravilhosa. E pode vir na minha casa também tomar um. Você toma café, É. né? Eu vou tomar um leite vegetal. Ah, Ou um chá. Chá combinado. também tomo. Tá Tchau. tudo bem. Água, tá ótimo. Obrigada, viu, doutora? Então tá, eu que agradeço. Obrigada de Beijos. verdade. Volte Na mais ótima vezes. semana. Obrigada, Obrigada obrigada pelo para você convite. também. Obrigada. Gente, vamos dar tchau para a doutora. Vamos deixar ela descansar. Tchau, doutora. Tirar ela aqui. Aí. E, gente, vocês gostaram da live? Gente, muito legal, né? Foi muito legal, gente. Uma querida. Gente, a live vai ficar salva aqui no meu perfil, tá? Vou deixar também a live no perfil da doutora Juliana, para vocês também acompanharem aí. E eu vou tentar colocar ela no YouTube ainda hoje. Vocês sabem que demora isso um pouquinho, mas vou tentar aí colocar ela ainda hoje. Se inscrevam no canal, sigam as plataformas, gente, porque quanto mais gente souber o que é parótida, o que é glândula salivar, mais gente consegue aí ter uma orientação adequada e consegue ter um direcionamento correto. Certo, gente? Ó, beijo para você, beijo para todo mundo que participou, gente. Se tiver alguma dúvida que eu não coisei, que eu não falei, que eu não perguntei, coloca aqui nos comentários que a doutora lê também. Eu também leio e a gente consegue direcionar vocês. Certo? Beijo para vocês. Tchau!